Bom, pessoal, agora nós vamos começar a aprender, né, e a rever o método que é chamado de método de substituição, certo? Esse método ele é utilizado geralmente quando nós temos um produto ou uma divisão de funções, certo? Primeiramente, né, toda integral a gente tenta integrar usando as regras imediatas, né? E quando nós temos essas regrinhas imediatas aqui, né? E quando nós não conseguimos, né, encaixar essa função aqui, que é uma função de multiplicação, então não dá para fazer só essa parte e essa parte dentro de regras imediatas, né? Nós então buscamos outros métodos. E o primeiro método é o método da substituição, certo? Para ele, né, qual é a ideia, né, por trás dessa regra da substituição, né? É substituir uma integral relativamente complicada, né, por uma mais simples, e isso é obtido mudando-se a função de x completa ou parcialmente por uma nova variável u. Ou seja, aplicar a mudança de variável, né, a MDV, faz parte do método da substituição, né? O desafio principal aqui é a gente descobrir uma substituição apropriada, né? É comum no começo, né, nas escolhas, a gente errar essa ideia da substituição aí, e o importante é a gente não parar e tentar, da melhor forma, achar a melhor substituição, né? Como não existe nenhuma propriedade de multiplicação na tabela da integral, né? Na tabela da derivada tem, né? A derivada do produto, na da integral não tem. Então, a gente separa, né, essa função em duas partes. Nesse nosso caso aqui, a gente consegue, né, separar em duas partes, né? E geralmente, né, quais são os critérios que a gente pode estar tentando utilizar para escolher para fazer a melhor escolha, né, de transformar uma variável, uma função numa variável u, né? É a gente escolher uma função de maior grau, que geralmente está dentro de um parêntese, dentro de uma raiz, né? Pois essa derivada escolhida será importante para a continuidade do método, tá? Nesse caso aqui, ó, dentro da raiz nós temos uma função quadrática, x² mais 1, e fora nós temos uma 2x. Isso aqui já indica qual seria a função, porque como o segundo passo da regra é a gente chamar, por exemplo, né, se eu chamar, o primeiro passo, se eu chamar a função 1 mais x² de u, o segundo passo seria derivar essa função aqui, e a gente encontraria a derivada para fazer a substituição também. Então, esse é um indício de que escolher 1 mais x² como u é a melhor maneira da gente sair da resolução utilizando o método da substituição, tá bom? Então, escolhido 1 mais x² aqui, agora nós vamos derivar u, derivando u, nesse caso a gente usa essa notação de du dx, certo? E desse lado aqui a gente precisa saber regrinhas de derivadas, certo? Então, a derivada da constante é zero e a derivada de x² é o tombo, né? Que é 2x. Nesse caso aqui, o dx que está dividindo aqui essa notação, a gente passa ele para o lado de lá multiplicando o 2x, que aí fica mais fácil da gente fazer a substituição que a gente quer aqui, ó. Vou inverter aqui, como tá tudo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever, por exemplo, raiz de 1 mais x² vezes 2x dx para a gente enxergar aqui, ó, que esse cara aqui vai estar dentro da raiz, né? Então, no lugar de 1 mais x², pelo método da substituição, por isso que ele tem esse nome, a gente substitui 1 mais x² por u, certo? E aqui, quando a gente deriva, né, o u e deriva, portanto, 1 mais x², a gente encontra que 2x dx é igual a du. Logo, no lugar de 2x dx, a gente pode substituir por du, certo? Bom, neste nosso caso aqui, né, quando nós fazemos o método da substituição, o objetivo é que nós, né, cheguemos numa integral imediata ou quase imediata, que é o caso dessa aqui, né? Por que que essa aqui é quase imediata? Porque dentro das regrinhas imediatas que nós temos aqui, nós não conseguimos sair dessa raiz, certo? Quando que a gente consegue sair dessa raiz aqui? Quando a gente transforma uma raiz, deixa eu mostrar aqui a nossa propriedade, né? Quando a gente
transforma a nossa raiz numa potência fracionária, x elevado a m sobre n, certo? E é isso que vai acontecer aqui, ó. Identificando que o u está elevado a 1 e a raiz é quadrática, então o m é 1 e o n é 2, certo? Transformando assim a nossa integral, vou dividir aqui o nosso espaço, em u elevado a meio du. E u elevado a número du se encaixa em uma regra imediata da nossa lista, que é a regra número 2, que fala que quando a gente tem x elevado a n dx, ou seja, a gente tem uma variável elevada a número do diferencial dessa variável, a gente pode fazer, então, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 aqui, certo? Então, agora, primeiro passo, retomando, que a gente já substituiu, identificou essa primeira função aqui como u, derivou du, passou dx para cá, fez as duas partes da substituição, então substituiu o x ao quadrado mais 1 de u e substituiu 2x dx de du, não sobrou x aqui nessa integral. E a gente colocou ela num formato de integral imediata, que é o objetivo final desse método da substituição, a gente aplica a regra. E aplicar a regra, então, é fazer u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais a constante, porque aqui a gente está fazendo um exemplo, né, de integral indefinida usando o método da substituição aqui, então a constante vai aparecer, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, né, aqui embaixo rapidinho, é fazer o meio mais 1, né? Meio mais 1, nas nossas regras de fração, a gente faz o MMC, né? Então, o 1 pode mudar para uma fração equivalente, que é 2 sobre 2, certo? Portanto, soma de frações mantém o denominador embaixo e soma o numerador, certo? Então, 2 meios mais 1 meio dá 3 meios, tá? Então, esse meio mais 1 que temos aqui, agora vai ser reescrito para u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 aqui, mais a constante. E para finalizar, o último passo desse método é a gente voltar a variável u para o valor inicial dela, para a função inicial dela aqui, que vai ser 1 mais x ao quadrado aqui, elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 aqui, mais a constante. Aqui, claro, dá para voltar esse 3 sobre 2 na regrinha de raiz que a gente tem, dá para fazer meios e extremos nesse 3 sobre 2 aqui, mas o objetivo desse vídeo é falar sobre os passos para você resolver um método da substituição, resolver essa integral por esse método da substituição, tá bom? Então, vou encerrar por aqui, qualquer dúvida, só me perguntar, beleza?